Eu estava aqui pensando, né, que às vezes a gente pensa, tá passando por situações tão difíceis, e, e aí é tanto problema, que a gente fica assim, né, pensando, puxa, Senhor, que mais que pode me acontecer, né? Que mais que pode me acontecer? É tanta luta, uma atrás da outra. Quem não tem problema, né? Quem não tem problema? E então, depois do estudo de segunda-feira passada, eu até perguntei para o pastor, falei para ele assim, puxa, a mulher cananeia, ela, Jesus parecia ter sido duro com ela, né? Quando disse para ela que que ele veio a não ser para os judeus e que os pães eram para aqueles que eram da linhagem dele, né? Aí Jesus, o pastor me respondeu assim: Jesus queria testar a fé dela. E realmente, no estudo de hoje nós vamos ver isso. Às vezes a gente passa por diversas provações, porque o Senhor quer testar a nossa fé. Ele quer saber se a gente acredita na força do nosso braço ou se a gente acredita nele. Porque nós mulheres também, às vezes, nos achamos autossuficientes, né? Eu vou fazer e vou acontecer, vai dar. Eu vou usar o meu poder de persuasão e vai dar tudo certo. Eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou falar tudo que eu tenho que falar e eu quero ver se ele não vai mudar. Nós mulheres, às vezes, a gente pensa isso. Mas o Senhor quer que a gente confie somente nele. E por isso vem as provações, para nos dizer assim: você precisa de Deus, você é dependente dele. Então, esquece o seu poder humano, porque não é nada diante do poder de Deus. Nada. Nós somos totalmente dependentes dele. Então, para tudo na nossa vida, a gente precisa do Senhor. Então, na semana passada, a gente viu e terminamos aqui nessa parte, né? Que a opinião do autor é que Jesus estava admirando a mulher cananeia. Acho que fez bem ao coração dele ver um pouco de fé corajosa, para variar. O autor aqui diz que pensa que foi revigorante para o Senhor ver alguém lhe pedindo algo que era exatamente o que ele veio fazer. Dar presentes especiais para os filhos desamparados. Então, o Senhor, ele é misericordioso, ele é Deus de poder e de força. Ele quer sempre sim nos abençoar, mas na hora certa, né? Na hora certa. Não na hora em que nós estamos crendo nos nossos próprios méritos, mas na hora dele, que a gente se entrega e diz: Senhor, não tenho mais para onde correr. Senhor, não dá. Sem o Senhor, não dá. Então é isso que Deus quer, nesse ponto que Deus age na nossa vida, né? Então, que nós possamos viver isso, que nós possamos nos deixar levar pelo Senhor, nesse sentido de estarmos totalmente dependentes, né? E, e firmes com Ele, confiantes nele, somente. E é um desafio, é um exercício, isso. É um desafio para nós, né? No mundo de hoje, que a gente quer tudo para ontem, as coisas, a gente não tem muita paciência, né? Mas o Senhor está nos dizendo aqui: espera, confia, eu te sustento.
Então, a oração que ficou da semana passada, na página 158, diz assim: Senhor, dá-nos fé, como a da mulher cananeia. E não a samaritana, mas a samaritana também, né? Dá-nos fé como a da mulher cananeia. Ajuda-nos a compreender que, por não termos nada a te oferecer, nenhum direito a reivindicar, devemos confiar inteiramente em ti e não em nós. Ajuda-nos simplesmente a receber hoje o dom gratuito da graça e a crer que tu proverás. Nós te amamos, Senhor. Amém. Então é isso. A mulher cananeia não tinha nada a reivindicar. Ela era de um povo que não era considerado pelos judeus, né? E Deus diz até que não eram para se misturar com os gentios. Então ela não tinha direito nenhum de chegar, diferentemente dos fariseus que achavam que tinham. Então ela se coloca numa situação de humilhação diante de Deus, de humilhação, de contrição, de rendição, né? Então, na página 159, nós vamos para o segundo dia, uma buscadora sincera. Diz aqui, né? Fica claro pelo texto que os discípulos estão aborrecidos. Quando Jesus se senta em silêncio, a contrariedade deles aumenta. Então, olha, lá em Mateus 15, 23, vamos ler? Mateus 15, 23. Diz assim: vamos orar antes de lermos a palavra de Deus? Senhor, nós estamos aqui, Pai, na tua presença, diante de um Deus soberano. Tu és o Deus que, quando ordena, as coisas acontecem. Tu és, ó Pai, o Deus Todo-Poderoso. Nós não temos nada. Nós não temos nada, Senhor, além de ti. Ajuda-nos, Pai, a entendermos a tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, onde está errado, onde a gente precisa mudar, onde estamos resistentes. O Senhor sabe, ó Deus. Então, nos ajuda, Deus, a entendermos qual é essa área que está nos afastando de ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a mudarmos em ti. E nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Mateus 15, 23. Alguém pode ler, por favor? A Renilde, a Marina. Marina, que benção, Marina, que você está aqui. E a Lucília também. Glória a Deus, Lucília. Vamos ler, então? Mateus 15, 23. Vou pedir para a Lucília ler, então. Pode ser? Pode? Então abre o seu áudio. Consegue? Não? Põe o dedinho na tela. Vai aparecer um microfoninho, você aperta nele. Conseguiu? Não? Não tem problema. Posso pedir para outra ler? Posso? Então, vou pedir para quem? Para Lucilene, pode ser, Lu? Então tá. 15, 23, né? Ele respondeu, não lhe respondeu a palavra. Mateus 15, 23? Isso. Ele, porém, não lhe respondeu a palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem chamando atrás de nós. É isso mesmo, Lu. Então, oi, Renilde.
Então, gente, os discípulos falaram para Jesus assim: manda ela embora porque ela está importunando aqui, ela está importunando. O senhor não está vendo que ela está gritando aqui e atrapalhando a gente? Então, os discípulos falaram: manda ela embora. Manda ela embora. Às vezes nós passamos por isso também, né? Com situações, problemas, que as pessoas falam assim: não tem jeito não. Não tem jeito não. Não, para que você vai orar? Você vai insistir com isso? Para que você vai jejuar? Não, não, esquece isso aí. Vai fazer outra coisa que dá mais certo, né? As pessoas falam isso pra gente. Muita gente duvida, sabe? Então, às vezes a gente passa por essa situação. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Ele ficou ali quieto. E os discípulos falaram isso para ele. Então, aqui o livro diz assim, né? O refletor é dirigido para o Cristo, que olha para os discípulos, e em seguida olha para a mulher. O que se segue é um dos diálogos mais intrigantes do Novo Testamento. Aí Jesus diz assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ele respondeu. E a mulher disse para ele: Senhor, Senhor, ajuda-me. Mesmo o Senhor respondendo desta forma para ela diz para ele: Senhor, me ajuda. Então, quando ela diz Senhor, ela reconhece o Senhor como Deus, soberano. Então, as circunstâncias podem nos levar a querer desistir, mas a gente tem que continuar crendo que o Senhor é Deus. Ele é nosso Senhor, só Ele. Ele é quem dá a última palavra. O que essa mulher nos diz é isso. É Deus que diz a última palavra. Você pode falar isso, outro pode falar aquilo, fulano, podem falar o que for, mas é Deus que dá a última palavra. Senhor, ajuda-me. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, Jesus disse. Respondeu ele para ela, testando a sua fé, testando a fé dela. Sim, Senhor. Ela responde: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, aqui, nós podemos pensar, né? Jesus estaria sendo rude? Ele estaria exausto? Frustrado? Ele está comparando essa mulher a um cachorro? Então, não. Nenhuma dessas afirmações. Jesus não estaria agindo dessa forma. Ele demonstrou que tinha compaixão para com 5.000 homens, que tinha chorado sobre a cidade de Jerusalém, salvado pessoas. Então, Jesus, ele estava ali testando a fé daquela mulher. Então, nós podemos ver nos versículos que se seguem, Mateus 15, 24 agora. 24. Do 24 até o 28. Então, eu vou pedir agora para a Renilde. Pode ler, Renilde, fazer um favor? Posso sim. Então tá. 24 a 28? Sim. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor.
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Então, nós vemos que Jesus curou a filha daquela mulher. A filha estava endemoniada e, naquele momento, Jesus a curou. Então, Jesus trouxe a bênção daquela mulher, aquele pedido que estava intrigando o seu coração. Porque, gente, quando a gente tem um filho passando alguma necessidade, nosso coração fica apertado, né? Fica ali contrito diante de Deus. E Deus ouviu o pedido e realizou um milagre na vida daquela mulher. Então, Jesus, o coração de Deus é demonstrado aqui em alguns versículos que nós vamos ler, que o nosso Deus, ele é rico em misericórdia, rico em abençoar. Então, nós não vamos dizer que Jesus estava sendo rude ou menosprezando, ou que não estava disposto a ajudá-la. Porque nós vemos nessas passagens da Bíblia que Jesus, o coração de Deus, é um coração abençoador. Lá em Gênesis, em Êxodo 34, do 6 ao 7, diz: Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta gerações. Então, nós vemos aqui que o coração de Deus é compassivo e misericordioso, cheio de amor e de fidelidade. Lá em Lucas 6, do 35 ao 36, diz assim: Amém. Porém, os seus inimigos façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, aqui nós vemos que o Senhor é misericordioso, ele é bom. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o Senhor, ele sempre age com um objetivo, né? Com um objetivo. Ele nos cura com o seu jeito de agir, e quando a gente recebe algo de Deus, assim, a gente percebe, puxa, quanto aprendizado, né, eu tive. Quanto aprendizado. Essa bênção chegou, mas não chegou só a bênção. Chegou a restauração de tudo, né? Então, Deus, ele não está preocupado só em nos atender materialmente, né? Com a cura, com a libertação, com alguma bênção muito grande. Ele quer nos curar por inteiro, né? Por completo. 1 João 4,16 diz: Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, é maravilhoso o que Deus faz por nós. Então, aqui nós vemos a tradução, né, desse diálogo, segundo o autor do livro. Diz assim:
lá na página 161. Ele sabe que pode curar a filha dela. Sabe que não está preso a um plano. Sabe que ela tem um bom coração. Então resolve embarcar no momento bem-humorado com a mulher sincera. Em essência, segue o que eles falaram. Aí diz assim: agora você sabe que Deus só se importa com os judeus, diz Jesus sorrindo. Quando ela entende, ela devolve dizendo: mas o seu pão é tão precioso que eu me contento em comer as migalhas, Senhor. Com um espírito de exuberância equilibrada, nunca vi uma fé como essa. Sua filha está curada. Essa história não retrata um Deus altivo e orgulhoso, mas sim um Deus receptivo, que se encanta com uma buscadora sincera. Então, nosso Deus é um Deus do íntimo, né? Do profundo. Ele sabe com quem ele está falando, ele nos conhece, por isso os problemas vêm para nos tratar, né? Para cuidar de nós, para nos fazer mulheres melhores, sabe? Porque, olha, é lindo, viu? É lindo o mover de Deus. Estava falando aqui com a Cris, né, antes de começar a aula, e ela pode dizer assim que as dificuldades, na verdade, são degraus para nos levar onde Deus nos espera. Gente, que lindo! Eu falei, Cris, que revelação de Deus, né? Então, as dificuldades são degraus para Deus nos levar onde Ele quer. Então, a gente precisa ficar firme. A Bíblia diz assim: tende por grande gozo o passar por várias provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, é isso. Eu decorei esse versículo quando eu era adolescente. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai decorando alguns versículos, né? Então, a gente passa por provações, por dificuldades, porque o Senhor quer nos forjar, assim como a águia, né? Jesus quer nos forjar, nos fazer mulheres fortes. E se a gente desistir, então não vai ter ação completa, né? Então, nós precisamos ficar firmes. Vamos seguindo aqui. Temos vários versículos. E, então, a questão número 6 diz assim: a história da mulher cananeia não retrata um Deus altivo e orgulhoso, mas um Deus receptivo, que se encanta com uma buscadora sincera. O que as seguintes palavras das Escrituras dizem sobre a forma como Deus se encanta conosco? Olha só, vamos ver aqui algumas formas como Deus se encanta conosco. Eu, uma vez, estava ouvindo uma pregação junto com o pastor, e aí o pregador dizia assim, que Deus tem também a sua linguagem do amor. Nós também temos a nossa linguagem do amor. Tem aquele livro, né, As 5 Linguagens do Amor. Tem gente que se sente amada com tempo de qualidade, com presentes, com palavras de afirmação, e por aí vai, né? Tem gente que se sente amada assim. E aí, né, na mensagem que a gente estava ouvindo, nós podemos ver que Deus tem a linguagem do amor dele. Quando aquele homem diz para Deus assim:
eu guardo os teus mandamentos, Jesus olhou para ele e o amou. Então, o guardar os mandamentos do Senhor é uma linguagem do coração de Deus. Ele ama aquele que guarda os seus mandamentos. Então, é muito importante nós agradarmos ao Senhor, entendermos qual é a vontade dele e cumprirmos. Porque Deus ama aquele que guarda os meus mandamentos, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, só dizer que ama não adianta para Deus. Só dizer para um filho que a gente ama não é amor verdadeiro. Amor verdadeiro é ir fazer. Sentar junto, conversar, passar horas aconselhando, falando várias vezes e andando junto pelo caminho, como a Bíblia diz, né? No deitar, no levantar, sempre com a palavra de Deus na boca. Então, isso é amar. Atitude. Deus quer de nós atitude, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os cumpre, esse é o que me ama. Então, nós podemos perceber muitas coisas nesse sentido, né? Muitas coisas. Porque nós devemos amar a Deus uma fé com uma atitude de verdade, sabe? De verdade. Senhor, o Senhor diz para eu não mentir. Então, eu não vou mentir, por mais difícil que seja essa situação. Senhor, o Senhor diz para eu não viver em gritaria. Deus odeia gritaria em casa. Então, eu não vou gritar. Eu vou falar baixinho. Né? Eu vou chamar os meus filhos que estão fazendo bagunça, eu vou diminuir a voz. Não vou gritar. Deus nos dá, gente, sabedoria e estratégia, viu? Também não gosto de gritaria. Então, mas tem horas que a gente fica nervosa, né? Mas aí a gente tem que pensar, Senhor, o Senhor não habita na gritaria. Eu vou diminuir a minha voz. E os meus filhos vão me ouvir. Gente, é bênção isso. É bênção. Su, oi, licença. amor. Boa noite. Boa eu cheguei noite, agora, eu estava no Café dos Pastores, agora que eu cheguei. Ah, que bom. Que página? Tá na página 161. Tá bom? Tá bom. Pensei que não ia dar tempo. Glória a Deus, minha cunhada. Mulher de fé. Amém. O café demorou, menina. Mulher de fé. Olha, o pastor está lá em Atibaia, levando o pastor Irlande. Foi levar. Eles saíram tarde. Saíram tarde. O café era para servir 4h30, foi servir quase 7 horas. Nossa. O pastor Irlande é um grande homem de Deus, né? Uhum. Ele já tem, acho que mais de 85 anos. E, assim, o pastor costuma honrar, né, os pastores que são mais experientes. Então, ele tem todo o cuidado. Ele foi buscar na casa dele, lá em Atibaia. Hoje, acho que nem almoçou, viu? Não, quando ele chegou, o pastor Geander falou, foi lá na cozinha, irmã Lúcia, irmã Tereza, eu estou com fome. Eu tinha feito um pão recheado, né? Aquele que você sabe que eu gosto de fazer, para a gente tomar café. Aí eu fiz um pão recheado com queijo mineiro. Olha, grande, gente, só para deixar a gente com vontade. E o enroladinho de salsicha. Aí nós cortamos e colocou lá para eles dois comerem antes de começar. Ai,
Ai, que gostoso, Lúcia. Obrigada. Obrigada, Mas foi maravilhoso, viu? Eu ia fazer a marmita dele, ele falou, não faça, porque não vai dar nem tempo de eu comer. Bom, enfim, né? Aí, gente, então, como nós estávamos falando, Deus, ele quer que nós tenhamos os mandamentos dele no coração, porque é dessa forma que Deus se sente amado. Então, você cumpre os mandamentos, você me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os cumpre e os guarda, este é o que me ama. Então, é uma fé prática, né? É uma fé prática. Deus fala, né, para nós várias coisas. Várias coisas que exigem de nós um esforço. Exigem. E a gente tem que ficar firme, né, em tudo que Deus diz, na palavra dele. Ficar firme. A mulher sábia edifica a casa. Então, não quero nada que não seja de Deus aqui dentro da minha casa. Então, é isso, né? Sermos firmes. Não quero que baixe programas que não sejam legais. Não vou baixar, nem os filhos. Então, o Senhor diz, seja dizimista. Vou ser dizimista. Né? Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Senhor, não vou pecar nesse sentido. Né? Não vou extravasar minha raiva. Vou ficar firme. Firme no Senhor. Embora tenha vontade de reagir, mas eu vou ficar firme. Então, é assim que o Senhor quer que nós vivamos. Transpondo as barreiras. Transpondo, né? Mulher, respeite o seu marido. Então, esse é um ponto também delicado, né? Respeita ele. Vou respeitar, Senhor. Vou ficar aqui firme. Então, esses são os pontos, a forma como Deus se encanta conosco, né? Vamos ler lá em Salmo 147:11, que diz assim, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no amor leal. Então, o temor do Senhor, o temor ao Senhor, é uma forma de agradar a Deus. E como temer ao Senhor? Temer ao Senhor é obedecer, é cumprir, é olhar e falar, Senhor, eu me constranjo diante da tua glória e eu vou fazer o que o Senhor está falando. Então é isso. Com Deus não tem negociação, gente. Não tem barganha com Deus, é isso aí. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Ó Deus. Muitas vezes nós passamos tanta opressão, né? Lá em Salmo 149:4 que diz isso. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Então, muitas vezes a gente se oprime, passa tanta necessidade, mas o Senhor se agrada de nós. Ele nos dará a vitória, a gente tem que crer. E a gente tem que ficar sempre com esses textos na nossa cabeça, sabe? Porque o dia a dia vem nos consumindo de uma tal forma que às vezes a gente é pego em situações para não acreditar, para não confiar, para não continuar, né? Mas o Senhor está nos dizendo aqui, ó, fica firme. Sofonias 3:17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então, olha só, a partir do momento que Deus está no nosso meio, como diz aqui nesse texto, ele se regozija, ele nos renova, ele fica feliz conosco. Então, é bênção viver dessa forma. Efésios 2:4 e 5 diz assim, Deus que é rico em misericórdia,
pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça sois salvos. Então, nós somos salvas pela graça de Deus, né? Ele é rico em misericórdia, ele nos deu vida. Então, nós precisamos viver assim, né? Em novidade de vida. Deus nos deu vida em abundância. Então, nós não podemos ficar todos os dias deprimidas. Não precisamos. Temos Deus todos os dias tristes, todos os dias cabisbaixa, todos os dias nervosa, cansada, né? Não, precisamos viver em novidade de vida. E todo mundo que está à nossa volta está vendo, viu? Se você é assim mesmo. Sabe quem mais vê quem você é mesmo? Quem está dentro da sua casa. E são esses que a gente impacta com a nossa vida. Sabia? Quando seus filhos te veem, nossa, mãe, está sempre chorando, está sempre triste. Mãe, está sempre cansada. Mãe, né? Os filhos estão vendo. E eles que nos têm como exemplo, vão tirar esse modelo, né? Vão viver isso também que estamos, essa forma de viver. Então, a gente ensina com o nosso jeito de ser. A gente ensina, né? Os nossos filhos estão nos vendo. E a gente está formando, nós estamos formando pessoas. Você forma o seu filho com a forma que você é. Sabia? Do jeito que você é. Porque a gente pode pensar assim, minha mãe era uma mulher que estava sempre, mesmo em todas as dificuldades, sempre firme, sempre acreditava que ia dar certo e sempre fazia a gente buscar o que fazer e, né? Então, minha mãe era uma mulher que colocava a gente para cima. Ou se não, pode ser também, né? Ah, minha mãe sempre disse que eu não ia conseguir nada na vida. Ah, minha mãe nunca acreditou em mim. Minha mãe sempre disse palavras positivas para mim. Como vai ser esse filho? Gente, nós temos, assim, uma grande tarefa, sabe? Uma grande missão nessa vida, que é cuidarmos dos nossos filhos. A minha mãe cumpria a lei. A minha mãe era mulher de fé. Minha mãe nunca deixou de dar o dízimo. Por isso eu também. Olha só os nossos filhos nos olhando. Sempre olhei, a minha mãe nunca deixou de dar o dízimo. E minha mãe, comecei a trabalhar, ó o dízimo. Sempre, né, mãezinha? Ô, Suzy. E eu falo isso. E eu falo para os meus filhos também. Posso compartilhar também uma experiência da minha mãe? Você falou de dízimo, né? Uhum. E eu lembrei que a minha mãe também, ela sempre recebeu um salário mínimo de pensão do meu pai, e ela sempre deu dízimo. E eu aprendi mais alguma coisa com ela em relação ao dízimo. Ela nunca dava as notas velhas. Olha! Então, todas as notas novas, mesmo as menores, de, vamos supor, R$2, tinha que ter aquela nota que estralava de nova, essa que ia para o dízimo. Então, é algo que ficou muito na lembrança, né? Sim. E na época tinha na salinha das crianças. Então ela sentava os filhos assim e ela dava. Na época era cruzeiro, eu acho, né? Mas vamos supor que fosse assim, R$1. Ela dava R$1 na mão de cada um. Essa é a oferta da salinha. Que bênção, assim, meu Deus! Pesado, né? Sim. Gente, que lindo isso. Olha só como a gente impacta a vida dos nossos filhos com o nosso jeito de ser. Sabe? Pode ser eles do tamanho que for. Se adulto, criança, adolescente, que eles estão olhando para a gente. Então, a gente tem que ficar firme nisso.
Então, aqui em Efésios 2, 4 e 5 diz: Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, dê-nos vida em Cristo. Nós já lemos esse, né? Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Isso mesmo. Então, vida. Mulheres, precisamos exalar Cristo, né? Com nossas atitudes. Desde que levantamos até o dormir, vamos confiar, vamos andar na presença de Deus, né? Vamos viver os mandamentos do Senhor na nossa vida, porque, gente, é muito melhor. O Senhor nos fortalece. Então, aí diz assim, né, no finalzinho aqui do estudo de hoje. Sem considerar exatamente por que Cristo escolheu as palavras que usou, é óbvio que ele decidiu fazer da mulher cananeia um exemplo. Olha só. Jesus tinha acabado de estar com os fariseus, que teriam se dirigido a ele como alguém que se refere a um cachorro. E queriam dizer isso mesmo. Ele acabara de estar entre os criadores de normas religiosas, que jamais teriam, acaba em 10 minutos, né? Que jamais teriam repartido seu pão, muito menos o mesmo ambiente com uma mulher gentia. Olha só o contexto. Jesus, antes de falar com essa mulher, ele estava no meio dos fariseus que trataram ele mal. Né? Então, Jesus faz aqui um paralelo, né? Porque eles eram os criadores das normas religiosas, que jamais teriam repartido seu pão, muito menos o mesmo ambiente com uma mulher. Tinha estado pouco tempo antes com os manda-chuvas judeus, que questionaram suas afirmações e duvidaram da autoridade dele. Olha só a situação. Jesus, antes de falar com essa mulher, ele estava no meio desses homens aí, que questionaram as afirmações dele, que duvidaram da autoridade dele, né? Então, consegue imaginar como a primeira palavra da mulher soou doce aos ouvidos dele? Porque ela disse, Senhor. Ela disse, Senhor. E ele já tinha acabado de ouvir pessoas que jamais acreditaram que ele era Senhor, né? Ela o elegera seu Senhor, antes mesmo de conhecê-lo. Não é de admirar que Jesus se encantasse com ela? E também não é de provocar assombro que, com uma alegria genuína e provavelmente um sorriso largo, Jesus tenha declarado, mulher, grande é a sua fé. Hoje, não tenha dúvida de que Jesus sorri para você da mesma forma, pois você fez dele o seu Senhor e um pai orgulhoso. Olha isso, que bênção, né? Quando a gente dá a honra ao Senhor, quando a gente dá, como a mãe da Renilde, ela dava honra ao Senhor, e dá ainda, né? Porque é uma mulher de fé. Dá honra ao Senhor. Quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quando você não permite que os seus filhos comam na frente da televisão, quando você monta a mesa na sua casa para que todos comam juntos, quando você pede para alguém orar, vamos orar? Vamos orar para a gente comer? Vamos agradecer? Quem que vai orar? Né? Então é isso. Quando você faz desse momento especial, o momento de comer juntos, né? O momento de estar ali em família, quando você é uma pessoa que não despreza os momentos importantes. Não despreza. Quando o seu filho quer colo e você dá colo. Quando ele precisa conversar, você conversa. Deixa tudo de lado. Quantas vezes deixei tudo de lado
o arroz fazendo, desligo, porque o pastor pede para eu ir em alguma visita, eu vou, desligo lá e vou, né? E, gente, me sinto muito honrada por Deus e muito privilegiada, porque eu recebo tantas bênçãos. E muitas vezes eu penso nisso, sabe? Porque a gente tem que deixar, muitas vezes, muitas coisas que não são primordiais, mas que você está dando importância para as coisas de Deus, né? Então você não fica em si mesmada, né? Em si mesmadas. É isso. Porque hoje eu que tenho que fazer, hoje eu que vou cuidar de mim, né? E não abre mão de mais nada. Cuidado. Cuidado com isso. Nós temos que estar na presença de Deus. Senhor, eis-me aqui. E depois Deus vem com os presentes dele para a gente. Deus vem com os presentes quando a gente não está presa a nós mesmos, sabe? Então, pontos para lembrar. O Senhor Jesus pacientemente testará a sinceridade da nossa fé. Deus se regozija em construir relações com buscadores genuínos. Cristo gosta de usar nossa expressão de fé autêntica como exemplo para levar outras pessoas a crer nele. Olha só que importante. Ele quer usar o exemplo da nossa fé para outras pessoas, né? Principalmente para os que estão à nossa volta. Quando o seu filho olha, o seu marido olha para você e vê assim, minha mulher vai para a igreja. Ela não desiste de ir para a igreja, não. Mesmo que está chovendo, está frio, ela vai. Ela dá importância para as coisas de Deus. Mulheres, nós temos grande tarefa na nossa vida, grande missão, né? Grande missão. Está todo mundo nos olhando. E a oração do dia. Senhor, tu és amor. Tu és lento para se zangar. És compassivo. Hoje pedimos que remova toda a mentira dentro de nós. Que afirme estares desapontado, zangado ou a nos condenar. Sabemos que estamos imersos na justiça de Cristo e somos vistas, nós somos vistas como tuas filhas. Que dádiva! Obrigada, Senhor. Então, o Senhor quer nos dar uma nova vida em Cristo, né? Todos os dias. Então, vamos lembrar da mulher cananeia, que ela encontrou um monte de obstáculos, um monte. Os discípulos falando para ela ir embora, Jesus aparentemente ali com umas palavras duras, mas ela não desistiu. Ela creu no Senhor como Deus soberano, entendeu o plano de Deus e recebeu a bênção. Então, que nós também possamos ser assim, né? Firmes, mulheres que sobrevivem diante das dificuldades, como a águia, que se renovam. Mulheres, vamos ficar firmes no Senhor. Vamos ficar firmes. E hoje eu tive um dia difícil, mas o Senhor não me renovou aqui. É o Senhor que nos renova, né? Essa noite eu dormi com uma dor na perna, muito forte. E aí, o pastor foi comprar um remédio para mim de noite. Mas eu melhorei, graças a Deus. E o Senhor me renovou nesse dia. Então, vale a pena permanecermos na presença do Senhor. Vamos orar aqui em 1 minuto? Vamos orar, então. Santo Deus, restaura-nos, ó Pai,
Ajuda-nos, Senhor, a vivermos todos os dias confiando em Ti. Como a mulher cananeia, que não desiste nunca. Nós queremos também, Senhor, não desistirmos jamais. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, mulheres.